Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de caminharmos mais um pouco na palavra do Senhor. Bom dia, Plínio, bom dia, irmão Linaldo, Pai do Senhor, Mancileide, bom dia, sejam todos bem-vindos. Madriana, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor juntos. Louvamos ao Senhor pela sua vida. Havia ali a irmã da Roberta. Bom dia, Jeremias. Cidade Tiradentes se fazendo presente aí. Louvado seja Deus. Irmã Eliene. Bom dia. Bom dia, Roberta. Marcélia. Irmã Margarida. Bom dia, irmã Irene. Vera, Agenor, Deus abençoe. Irmão Walter, sejam todos bem-vindos. Irmã Janete, louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Jeremias, o som está bom, joia. Vamos caminhar mais um pouco, vamos adorar o Senhor através da sua palavra. Mamãe Lúcia, Sérgio Taveira, Deus abençoe a todos que estão chegando aí, louvado seja Deus. Irmã Jacilma, Deus abençoe minha irmã Jacilma, Beto, as crianças. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos, tanto aqui em Vila São Jorge, Jardim Fortaleza, Cidade Tiradentes e demais irmãos de outras igrejas que têm caminhado conosco. Através, cada domingo, caminhando através da palavra de Deus. Nós vamos orar, meus irmãos, como sempre fazemos, começar com uma oração, louvando a Deus, agradecendo. Eu quero deixar um pedido de oração para os irmãos durante a semana. Madriana, lá de Jardim Fortaleza, Cris, Deus abençoe, irmãs. Então, como eu estava dizendo, temos um pedido de oração e eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem tivemos a informação do irmão Aloísio, ele é pai do pastor Luiz Carlos, lá em Simões Filho, Bahia. São primos do meu pai. E o irmão Aloísio, ele está internado no hospital em Salvador, carece das orações, ele teve um AVC e foi diagnosticado também com Covid. Então carece muito das nossas orações, é da faixa de risco, 70 anos de idade. E eu gostaria que vocês com carinho guardassem esse nome e estivessem durante a semana orando. Fiquei muito feliz, pedimos oração aqui pelo esposo de uma irmã, amiga da irmã Janete, e ele estava internado, acho que chegou até ir para a UTI, mas graças a Deus está em casa, teve alta, está bem, e nós louvamos ao Senhor. E vamos compartilhando aqui, não só os pedidos de oração, mas também compartilhando as bênçãos daquilo que Deus tem respondido segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Vamos continuar intercedendo pelos exames aí do irmão Roberto lá, o esposo da irmã, o pai da Carol, né, esposo da Messia. Vamos continuar intercedendo por ele. Então, nessa oração, vamos lembrar de orar como pedir pelo nosso irmão Aloísio e vamos também interceder por demais pessoas. E você que está aí me ouvindo e tem aí o seu pedido de oração, coloque diante de Deus aí na sua casa, aí no seu lugar. Vamos fazer nesse momento agora uma grande corrente de oração, cada um em seu lar, e nós vamos falar com Deus nessa hora. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós começamos mais
um momento de escola bíblica dominical através da internet. Não podemos ainda estarmos juntos no mesmo ambiente, mas estamos agora unidos pela fé, unidos pelo Teu Filho Jesus, unidos em torno da Tua Palavra. E queremos Te agradecer por isso, porque mais uma semana se inicia. Já 2 meses de isolamento social, 2 meses aí de quarentena, e o Senhor, como sempre, tem sido fiel, tem nos sustentado, tem nos abençoado, e nós queremos demonstrar nesta manhã, ao começarmos esse momento, já a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Quero Te agradecer pela recuperação do esposo da irmã, amiga da irmã Janete, que nós intercedemos. E eu quero interceder nesta hora, juntamente com os meus irmãos, pelo irmão Aloísio, que está internado nesta hora, ali em Salvador. Pai do nosso irmão pastor Luiz Carlos, esposo da irmã Irene. Ó Deus, visita o Teu servo. Ele é o Teu filho, ele está em Tuas mãos. Coloque, Senhor, se for a Tua vontade, a Tua mão saradora sobre ele nesta hora, em nome de Jesus. E que possamos, em breve, ter boas notícias. Que o Senhor console a família no sentido de que ele está separado e nesse momento onde não temos tantas notícias, que o Senhor derrame o Seu bálsamo sobre a família do Teu servo. Ó Deus, visita cada um. E nesta hora, cada pedido colocado, em cada lar que nesta hora se junta a mim, onde unidos chegamos diante do Senhor. Meu Pai, receba cada pedido nesta manhã e olha com o Teu olhar de misericórdia e de graça, porque somente o Senhor pode nos dar livramento. Então colocamos tudo no Teu altar, dependemos do Senhor, carecemos da Tua graça, pois nós Te oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, minhas irmãs, e nós vamos continuar. Bom dia, irmã Maria Helena, Deus abençoe. E nós vamos, irmãos, dar início à nossa aula hoje de manhã. Continuamos aqui na nossa jornada, nós estamos observando a visão dos apóstolos sobre a disciplina. Estamos observando a visão do apóstolo Paulo e estudamos no domingo passado o que ele escreveu aos Gálatas e aos Efésios. E vamos trabalhar hoje de manhã o que ele escreveu a Tito e aos Tessalonicenses. Nós vimos na semana passada que qualquer um de nós pode ser surpreendido no pecado. E surpreendido ali naquele texto que estudamos semana passada é ser alcançado pelo pecado na surpresa da tentação. Entendemos que naquele momento você que é espiritual deve tratar o outro com espírito de mansidão, com espírito de brandura, ok? Pastor Jomar, Deus abençoe meu irmão, lá no Chile, nosso missionário,
Nós entendemos que o espírito de mansidão é usado nesse texto, ou naquele texto que vimos na semana passada, tendo sempre o objetivo da restauração. A ideia é que o irmão seja restaurado. Entendemos também, na semana passada, que não devemos ser cúmplice daquele ou de alguém que está em pecado e nem encorajá-lo naquela situação de pecado. E quando falamos de encorajá-lo, naquele momento em que ele está ofendendo a Deus com palavras, atitudes, nós não podemos compactuar com isso. Então foram os dois caminhos que trilhamos no domingo passado. Mas hoje nós vamos trabalhar Tito. Nós vamos Tito e Tessalonicenses. No entanto, antes de entrarmos no texto de Tito, eu gostaria de aprofundar mais essa questão do uso das Escrituras na vida do salvo. Quando nós falamos de usar a Escritura na vida do salvo, eu quero insistir com os irmãos em um ponto que, apesar de parecer muito radical, eu não consigo encontrar outro caminho na palavra de Deus. Quando pensamos na luta entre a carne e o espírito, quando nós pensamos nessa batalha espiritual que nós vivemos, nós somos tendenciosos, irmãos, a olhar a tentação somente na questão da cobiça, do desejo, da sexualidade. Nós somos tendenciosos a olharmos sempre para esse caminho. Mas se voltarmos hoje de manhã, essa luta para o viver na palavra de Deus, se voltarmos hoje de manhã, essa luta para viver o que a Escritura diz, e nós vamos encontrar, irmãos, um problema sério. Porque, irmãos, não podemos nos iludirmos que seguir a palavra de Deus não é fácil. Nós somos tentados o tempo inteiro em dar um jeitinho aqui, outro ali, a ceder, muitas vezes, por amor ao cônjuge, por amor aos filhos, aos familiares, por amizades. Nós somos tentados e provados. Quando alguém decide viver, irmãos, deliberadamente, de acordo com a sua vontade, ou ao seu bel prazer, nós vamos ter dificuldade em compreender, por mais que pareça radical, a salvação de tal indivíduo. E eu não poderia entrar no texto de Tito hoje de manhã sem ter essa noção de que a nossa carne, ela vai tentar sempre nos levar para longe da palavra de Deus. E que o Espírito Santo vai nos auxiliar o tempo todo para vivermos essa palavra. Ainda que com dificuldades, mas com a certeza da vitória prometida aos santos. Então eu queria dar essa introdução hoje de manhã, porque cada vez que falamos desse assunto, parece radical discutirmos o termo salvação.
Mas alguém inclinado a viver somente pela carne, em que a palavra de Deus não faz efeito na sua vida, é com certeza duvidosa essa salvação. E nós precisamos desse olhar para os dois textos que vamos trabalhar hoje de manhã. Se você não tiver esse olhar muito firme nesse sentido, você vai ter dificuldade em como é que Paulo trata esse assunto, escrevendo a Tito e escrevendo aos Tessalonicenses. E são dois textos que diferenciam as pessoas. Como que Paulo trata isso? Ok? Então eu quero contar muito com a sua atenção hoje de manhã a olharmos esses dois textos. O primeiro texto eu já deixei com vocês no domingo passado. Espero que vocês tenham pelo menos lido e visto ali o contexto. Tito, capítulo 3, versículo 10. Vai aí na sua Bíblia, Tito, capítulo 3, versículo 10. Lembre-se que na semana passada nós vimos como é que Paulo tratou, ou ali a visão de Paulo sobre a disciplina, quando ele tratou da igreja ali em Gálatas e como que ele tratou escrevendo aos Efésios. Agora vamos ver a visão do apóstolo Paulo sobre a disciplina quando ele escreve a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Duro, hein? Difícil. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Outra tradução vai chamá-lo de homem herege. Homem herege. Lembre-se, quando Paulo está escrevendo a Tito, Paulo chega a usar algumas expressões interessantes sobre Tito ser exemplo no que diz respeito à sã doutrina. Paulo qualifica o ministro e bate firme na tecla da sã doutrina e da fidelidade à palavra ou à escritura. Paulo fala sobre linguagem, escrevendo a Tito. Paulo fala sobre submissão, escrevendo a Tito. E aí no capítulo 3, Paulo vai chegar a esse ponto, dizendo a Tito, no versículo 9, para ele evitar questões tolas, genealogias, discórdias, debates sobre a lei. Paulo diz no versículo 9 para Tito que são coisas vazias e inúteis. Você há de concordar comigo que tem gente que fica buscando alguns detalhes porque parece que não tem o que fazer. E começa a conversar e entra em algumas discussões que não vai levá-los a lugar nenhum.
E Paulo vai dizendo aqui para Tito que você tem que evitar isso. Isso é coisa inútil. Não gasta tempo com isso. Essas pessoas que ficam buscando debates acerca da lei. E aí olha o que ele diz no versículo 9. Versículo 10. Agora, depois de exortar aquele que provoca divisão ou herege, você tem que adverti-lo, sim. Uma vez, 2 vezes, depois rejeite-o. Irmãos, visto que, apesar de tudo, sempre haverá heresias. Homens hereges na igreja sempre haverão. E o apóstolo Paulo está aqui orientando a Tito que quando acontecer um caso desse, como é que lida com essa pessoa? É interessante que Paulo trata com simplicidade. Paulo aqui, ele não está preocupado com o que é que aquela pessoa como aquela pessoa vai se sentir, não. Paulo está dizendo que aquele que renuncia à verdade, porque um herege, ele está renunciando à verdade. Aquele que está provocando divisão na igreja, ele está renunciando à verdade em Cristo Jesus. Ele defende publicamente falsas doutrinas. Ele propaga essa doutrina para a corrupção da fé, acerca de pontos importantes e graves. E essa pessoa, o seu objetivo, o seu alvo, o seu interesse é quebrar a paz na igreja. Porque o herege, ele vai causar divisão. Ele vai separar pessoas. Ele vai montar dentro da igreja um grupo contra o outro. E Paulo diz que Tito deve fazer o possível para corrigi-lo. Mas se não tiver sucesso, essa pessoa deve ser evitada, rejeitada. Mas por quê que ela deve ser rejeitada? Por que ela deve ser evitada? Ah, sim, porque a igreja é cruel. Porque o pastor não tem amor. Não. A ideia aqui que Paulo está dando para Tito é que se não houver sucesso na correção desse homem, ele deve ser evitado para que os outros não sejam prejudicados. Lembre-se, a igreja é um todo. E todo problema deve ser detectado e sanado para que a harmonia da igreja continue sendo preservada, para que a paz dentro da igreja continue sendo preservada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos discordar de ideias. Nós podemos discordar no estilo de vida de cada um. Nós podemos ter maneiras regionais de olhar determinados assuntos. A nossa igreja, ela é muito, ela tem um misto quando se trata de região. Temos pessoas de várias regiões do Brasil que congregam juntos. E nós podemos discordar. Sim, tem coisas que o nordestino vê de uma forma e que o sulista vê de outro. Tem. Não é disso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo
que quando se trata de doutrina, quando se trata da Escritura, quando vamos falar de palavra de Deus, só há um caminho, só há uma direção. E aí entra uma questão muito interessante. Luz e trevas nunca andarão juntos. Não tem como. É impossível. Eu quero insistir ainda um pouco mais em que não é apenas discordar. Se você não concorda com a doutrina bíblica, se você não concorda com o ensinamento de uma igreja séria nas Escrituras, o que Paulo está falando aqui não é só discordar. O que Paulo está dizendo é que se você não concorda, o melhor que você faz é simples, pega seu chapéu e vai para outro lugar. Paulo não vê problema nisso na igreja. Se você tem dificuldade com a doutrina bíblica, você está na igreja errada. Se você não aceita a Escritura, não é essa igreja para você. Então, nós podemos ter maior amizade com pessoas que buscaram outras igrejas. O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando daquele que provoca divisão. E a divisão é literalmente termos lados opostos. E para criar esse outro lado, para criar o outro lado, a pessoa de má fé, ela vai trabalhar no ouvido de um e de outro. Geralmente essas pessoas não debatem, não discutem. Elas usam bastidores, corredores, formam seus clãs. E Paulo aqui é muito prático. Ele diz, chama a atenção dessa pessoa uma vez, duas vezes, se não der resultado, rejeita-o. E muitos irmãos aqui que já caminham comigo vão compreender o que eu estou dizendo. Quando a Escritura é exposta e qualquer pessoa que chegar para mim e disser, olha pastor, o senhor ensinou isso, ou o senhor pregou isso, e eu não concordo, a minha palavra vai ser a única, meu irmão, sinto muito, mas não tenho que mudar. Ou a pessoa será mudada e transformada pela palavra de Deus, não é com a minha ideia, mas com aquilo que a Escritura diz, ou essa pessoa tem que mudar de igreja. Não tem jeito. E uma igreja caminhar na Escritura hoje, ela não dá ibope. Ela não é atrativa. Quando uma igreja trata esse assunto dessa forma que Paulo está tratando, ela não é considerada por muitos uma boa igreja. Mas Paulo aqui, irmãos, ele é aquilo que nós temos medo que outros nos chamem. Sabe o que ele é? Radical. E eu vou dizer uma coisa para você. É impossível viver a Escritura sem ser radical. Então, como é que Paulo chama essa pessoa que causa divisão? Em algumas traduções, ela é chamada de herege. Ela não está conflitando com o pastor.
Ela não está conflitando com o líder, ela está conflitando com a doutrina. Se isso não ficar claro na sua cabeça, você vai ficar cheio de mimimi na hora de tratar qualquer assunto com algum irmão. Precisa ficar claro na sua cabeça. Essa pessoa não está aceitando a palavra de Deus, a doutrina, ou a nossa discordância, ela é meramente estilo de vida, maneira regional. Qual é o assunto que a gente está tratando? Então, Paulo, ao orientar Tito, Paulo é radical. Orienta-o, chama a atenção, confronta essa pessoa uma vez, duas vezes, não aceitou, não deu certo, paciência. Paciência, Paulo está sendo muito claro. Eu não tenho outra coisa a fazer. Não deu certo, rejeita-o. Não tenho tempo para isso. Temos muita coisa para fazer. Então, a disciplina bíblica, na visão de Paulo, ao orientar Tito, é muito clara. Para quem não aceita a Escritura, nós não temos tempo a perder. Cuidado com conversinhas de bastidores. Cuidado com conversinhas extra-culto. Se não é para tratar a Bíblia, meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo por aí. Traga tudo para a Escritura. Porque é aqui que nós temos o caminho a seguir. Ok? Tranquilo até aqui? Isso eu sei, é duro, é difícil. Mas Paulo está orientando. E na visão dele se a pessoa está contra a doutrina, evita-o, rejeita-o, não dá para ter comunhão, não dá para caminhar junto, porque essa pessoa, ela não está simplesmente discordando de você, ela está caminhando de uma forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Ela não quer seguir a palavra. É interessante isso. Essa pessoa não discorda da sua fala. Essa pessoa, ela está renunciando à verdade em Cristo. Essa pessoa renuncia a viver como Jesus quer. E nós não podemos passar por cima disso. E você vai perder, tá? Você vai perder amigos, vai ter familiares que não vai querer caminhar contigo. Agora veja o que Paulo está dizendo, é você que tem que evitar. Por que você está reclamando se essa pessoa não quer mais conta com você? É você que tem que evitar. Grave isso hoje de manhã. Essa pessoa, ela simplesmente, ela está renunciando à verdade em Cristo. E quando a pessoa renuncia à verdade em Cristo Jesus, ela não serve para caminhar com você. Aceita que dói menos. Entenda isso. Ok? Tranquilo até aí? Não é fácil, mas precisamos caminhar. Agora eu quero ir contigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então observe, recapitulando, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo aos Gálatas, e nós podemos aplicar para nós, que nós, quando alguém é surpreendido no pecado, essa pessoa precisa ser cuidada, trabalhada, com brandura. No entanto, essa pessoa, ela precisa ser trazida de volta e ser cuidada,
e Paulo usa a expressão lá, você que é espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está dizendo que você e eu não podemos ser cúmplice daquele que está em pecado, não podemos encorajar aquele que está em pecado a continuar assim. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo está dizendo que aquele que não aceita a doutrina, que não aceita a palavra, você deve tentar corrigi-lo, adverti-lo uma vez, duas vezes, não deu certo, rejeita-o. Agora, o que é que Paulo diz aos Tessalonicenses? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Veja o que diz. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Você achava lá Paulo radical, né? Agora olha o que ele diz aqui. Se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, a carta que ele está escrevendo a esse grupo, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo. Pelo contrário, corrigiu como irmão. Vou ler de novo. Se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo. Pelo contrário, corrigi-o como irmão. Irmãos, no término do capítulo 2, o apóstolo tinha orado pelos Tessalonicenses. E agora do capítulo 3, se você observar aí na sua Bíblia, ele começa desejando a oração deles. No capítulo 2, no término lá, Paulo está orando por eles. E no início do capítulo 3, Paulo deseja a oração deles. Nesse mesmo capítulo 3, Paulo está animando aqueles irmãos a confiar em Deus. E em seguida ele acrescenta mais uma petição por eles, se você observar versículos 1 a 5. E ele então continua transmitindo ordens e orientações, porque ele queria corrigir algumas coisas que estavam erradas no meio daquela igreja. Nos versículos 6 a 15. Irmãos, o melhor grupo de cristãos que você conheça, ainda assim poderá apresentar algumas pessoas erradas no meio desse grupo. O melhor grupo de cristãos que você conheça, ou a melhor igreja que você conheça, ainda assim haverá algumas coisas no meio dela que precisa ser restaurada.
um escritor, ele escreveu assim: a perfeição não será achada deste lado do céu. Mateu Henry, comentarista. A perfeição não será achada deste lado do céu. Você já encontrou pessoas que disse que está procurando uma igreja boa, perfeita, que não tenha problemas nenhum? Pessoas que dizem assim: eu estou tão decepcionado com a igreja que eu vou procurar uma outra igreja muito melhor. Meu irmão, a igreja boa, perfeita, não está desse lado de cá. Eu vou dizer uma coisa para você e nós estaríamos rindo se estivéssemos juntos aqui no nosso grupo aqui na igreja. Eu sinto tanta falta da nossa EBD, com os nossos assuntos, com os nossos trejeitos, com a nossa forma de conduzir. Vai fazer agora, semana que vem, 14 anos que nós estamos caminhando juntos e acho que já nos conhecemos um pouquinho. E você, quem está ouvindo, não fique aí, não sinta-se constrangido ou não fique abalado, mas os membros da nossa igreja aqui, nós que caminhamos juntos, já me conhecem e não vai ter nenhum problema com essa frase que eu vou te dizer aqui. Você quer uma boa igreja? Tem que morrer. Não tem outro jeito. Desse lado do céu, nós vamos ter problemas. Então, Paulo aqui, ele está escrevendo a essa igreja, mostrando que precisa de correção. Tem pessoas erradas no meio dessa igreja que precisam ser restauradas. Aí você pode dizer: pastor, então me conta a novidade. Realmente não tem novidade. Toda igreja tem seus problemas. Toda igreja tem suas complicações. Toda igreja vai ter irmãos com dificuldades. E muitos vão achar que a receita é mudar de igreja. Paciência. Mas ao chegar na outra igreja, você vai encontrar também problemas lá. E se não tiver, me desculpa, você vai ser um problema lá. Porque nós temos um monte de coisas para resolver e para tratar. Não tem jeito. E é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está trabalhando aqui. Mais condutas nocivas, as condutas difíceis, elas acabam gerando boas leis. As desordens que havia ali no meio dos Tessalonicenses ocasionaram as boas leis que encontramos nesses versículos e que devem ser constantemente usadas por nós e por todos a quem dizem respeito. Irmãos, nós muitas vezes, nós vamos falar da igreja de Corinto, possivelmente na próxima semana, quantas e quantas vezes nós falamos: poxa, mas aquela igreja de Corinto, que igreja difícil, que igreja complicada, mas olha, tá... Irmãos, se esses crentes não tivessem aqueles problemas, ou melhor, se aqueles crentes não tivessem aqueles problemas, nós não saberíamos como tratá-los hoje. Paulo teve problemas com algumas igrejas, e aí ele começou a escrever e tratar o assunto, e hoje serve o quê? De regra para nós. Então, geralmente, os problemas levantados nas igrejas, esses problemas, ao ser tratados, vão gerar boas regras.
boas leis. Agora, observe uma coisa interessante. Paulo agora, ele não está se referindo àquele que não aceita a instrução bíblica que ele falou quando escreveu a Tito. Paulo aqui está falando ao crente, ao salvo, ao servo de Deus, mas que agora se encontra em desobediência. É diferente, irmão. Não adianta queremos misturar tudo num pacote só. Quando Paulo está escrevendo a Tito, está falando de um herege, de uma pessoa que não aceita a Escritura. Paulo agora escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo está falando ao crente, ao salvo, ao servo de Deus, ao membro da igreja, que naquele momento ele está desobedecendo a palavra. Conseguiu entender? Ele aqui está falando daqueles que não estão seguindo a instrução que ele, Paulo, escreveu a essa igreja. E Paulo diz o quê? Olha o que ele diz no versículo 15. Se você observar o 14, ele diz: se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente, não tenha contato com ele. Para quê? Para que ele se envergonhe. É o que ele está dizendo. Ele não está tratando esse irmão como herege, ele não está tratando essa pessoa como não salva, ele não está tratando essa pessoa como não crente, ele está falando de alguém que está no seio da igreja, que está no meio da igreja, que a carta foi lida, que Paulo deu instruções, que o líder aqui colocou para aquela igreja, como é que deveria andar e seguir, e essa pessoa simplesmente não quer obedecer. Mas é crente, é salvo, é membro, está junto com os irmãos, está no seio da igreja, está na comunhão dos santos, está tudo isso. Só que ele é desobediente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando o seu filho desobedece, ele deixa de ser filho? Não. Agora, o difícil não está no entendimento do versículo 14. Está no versículo 15. Todavia, não o considereis inimigo. Inimigo. Alguém que está desobedecendo a palavra de Deus, essa pessoa, ela não é inimigo de Deus. É crente, é salvo. Não é meu inimigo nem seu. É crente, é salvo, é irmão. E aí ele já deu no final do versículo 14 qual é o tratamento. Precisa dar um gelo para entender. E agora aqui tem uma grande dificuldade. Porque o desobediente na casa de Deus, na visão de alguns, ele tem que ser carregado no colo para ele não se sentir chateado. Senão, ele vai embora. O desobediente na Escritura, Paulo está dizendo aqui, que o desobediente, ele é colocado de lado para que ele sinta vergonha da sua desobediência. Ele não é paparicado, ele não é elogiado. Paulo diz que ele precisa sentir vergonha por ter desobedecido.
Diferente, né, de nós hoje. A pessoa está em pecado, ela está desobedecendo a Escritura, ela está indo contra a liderança espiritual que está trabalhando a Escritura na vida dessa pessoa, mas ela é coitadinha. Paulo diz que ela tem que sentir vergonha da sua atitude, a fim de que ela se envergonhe. Não é ser envergonhada de exposta, colocada à frente, todo mundo vai falar um monte. Não é disso que Paulo está dizendo. Essa pessoa, por ser salva, por ser crente, por ser um servo do Senhor, quando ela é confrontada pela palavra e percebe a sua desobediência e que os outros estão olhando para ela com um olhar de reprovação, sim, essa pessoa se envergonha. É isso que Paulo está dizendo. E o que é que vai acontecer com ela? Versículo 15. Ela não vai ser considerada como inimigo. Pelo contrário, ela vai ser corrigida. O texto diz, corrigiu como irmão. Não é possível, irmãos. Paulo está falando do salvo, do crente. Então, eu e você, como servos de Deus, podemos, não deveríamos, mas podemos errar e pisar na bola e desobedecer a Escritura? Sim. Sim. Agora, olhe para esse texto. Qual é a atitude daquele que desobedece à Escritura, segundo esse texto? Qual deveria ser a atitude? Vergonha. Agora eu quero falar com você. Traz tudo isso para os nossos dias. E veja, você pode discordar de mim, não tem problema. Mas observe como em nossa igreja, em nossas igrejas, em nossas comunidades, não é o contrário? A gente que fica com vergonha de confrontar o outro que desobedece a Escritura. A gente que fica com vergonha de chamar a atenção daquele irmão que está andando fora da palavra de Deus. A gente que fica com vergonha. Veja que diferença. Paulo diz que quem está errado, desobedecendo, é que tem que se envergonhar. Não, pastor, mas ele pode ficar chateado e resolver ir embora da igreja. O irmão não vai embora da igreja. O crente não vai embora da igreja. O salvo não vai embora da igreja. Ele é corrigido e vai ficar com vergonha do seu pecado e vai passar por isso e vai sair lá vitorioso lá na frente, ele e o seu grupo de irmãos. Esse é o texto. Tanto que Paulo vai encerrar a carta e esse capítulo dando a esses irmãos a bênção apostólica. Dando a esses irmãos o quê? Veja o que diz o versículo 16. Depois de falar isso, Paulo conclui no versículo 16, dizendo: o próprio Senhor da paz sempre vos dê paz, de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Depois de tratar tudo isso, qual é o sentimento na igreja? Paz. Por quê? Porque o propósito aqui é corrigi-lo. O gelo que é dado é para que esse irmão se envergonhe, e aí o propósito vem no versículo 15, que é corrigi-lo. A ideia sempre será essa, irmãos, de correção.
O irmão, sendo servo, vai reconhecer sua atitude de desobediência, haverá arrependimento e uma restauração. É lindo, não é? Ah, pastor, mas é difícil. Mas se está aqui, é para ser colocado em prática. Irmãos, eu espero muito, mas vocês têm me ouvido isso. Têm me ouvido sempre falando isso. Que eu espero que ao encerrarmos os nossos estudos, tanto membresia que estudamos no ano passado, como disciplina agora, e no ano que vem, liderança bíblica. Irmãos, eu espero que lá no final nós tenhamos essa maturidade. Essa maturidade. De que eu não vou concordar com o pecado do irmão. E que o irmão por si só, ao ser repreendido, corrigido, ele possa ter esse resultado. Essa atitude. De que ele é que tem que se envergonhar por desobedecer a Escritura. Não é a igreja, não é a liderança, não é quem confronta, não. A vergonha é daquele que está negligenciando a palavra. Ah, irmãos, quando chegamos a esse nível de maturidade, a igreja é a igreja. A igreja é a igreja. A igreja caminha louvando, glorificando ao Senhor e usufruindo daquilo que Paulo diz no versículo 16. Paz. Uma igreja desses moldes, ela tem paz. Porque ainda que o mundo bombardeie a igreja, dentro dela é paz. Porque são crentes obedientes à palavra, servindo a Deus, vivendo para a glória dele. Paulo está aqui dizendo, irmãos, que esse arrependimento, Paulo está aqui nos dizendo que a restauração desse irmão se dará porque ele é irmão. Mesmo sendo desobediente à palavra, ele é irmão. Ele deverá ser restaurado. Ele não é inimigo. Ou seja, o que vai definir se estamos lidando com salvo ou não, vai ser sempre a atitude daquele que foi confrontado com a disciplina bíblica. Outra vez, eu quero chamar a sua atenção. A questão aqui não é julgamento. Se é salvo, se não é salvo, se é crente, se não é crente. A intenção não é essa. Nós não temos como julgar ninguém. Mais uma vez, Paulo deixa aqui uma brecha enorme para esse assunto. O que vai definir se nós estamos lidando com o salvo, com o crente de verdade, é como é que esse irmão lida com a disciplina bíblica. Vocês entenderam? O servo de Deus, o salvo, quando é confrontado com a palavra, a atitude dele, segundo esse texto, é vergonha. É vergonha. Não é debater, não é discutir, não é confrontar de volta, não é querer crescer para cima do outro. Não é isso. Paulo está dizendo que o salvo, o servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, quando se vê numa posição de desobediência à Escritura, ele simplesmente se envergonha. E ao se envergonhar, ele abre espaço para arrependimento. E então ele é restaurado. E a paz que Paulo cita aqui
volta a reinar na vida desse irmão, desse servo. Viu como é prático? Por isso a minha insistência em que você não olhe disciplina bíblica com o seu olhar do Brasil do século 21, onde dentro de uma comunidade ninguém conhece ninguém, cada um faz o que quer, vive a sua vida, desde que domingo chegue lá, levante a mão, chore um pouquinho, deixe o seu dízimo e vai embora, o resto está tudo certo. Não é desse tipo de crente que Paulo está falando. Paulo está falando de uma comunidade séria e que leva a sério a obediência à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que tenha, mais uma vez, alcançado o seu coração. Eu espero que você comece a olhar, se ainda não faz, a disciplina na igreja com a visão bíblica. Eu espero que até aqui a visão de Paulo tenha lhe ajudado como tem me ajudado. Irmãos, eu tenho dito para muita gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com pessoas que abandonaram a fé, que estão no mundo e que alguns ainda querem tratá-los como crente, que simplesmente está desviado. Você me desculpa. Salvo ou é ou não é. E quando eu e você tomamos decisões ou temos atitudes que conflita com a Escritura, o que Deus quer de mim e de você é uma atitude de vergonha, arrependimento, para que eu possa ter restauração. É isso que Deus quer. Quando não acontece isso, não é julgamento. É que, infelizmente, essas pessoas foram só frequentadores de igreja. Que Deus nos ajude a continuarmos nessa caminhada. Não sei até quando, de forma virtual ou pela internet, não sei até quando, mas orando muito para que Deus logo nos traga de volta à nossa reunião para continuarmos crescendo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Na próxima semana, vamos observar a disciplina bíblica na visão de Pedro e na visão de João. Lembre-se que o nosso assunto é disciplina bíblica na visão dos apóstolos. E nós vimos na visão de Paulo e nós, se Deus permitir, no próximo domingo, disciplina bíblica na visão de Pedro, na visão de João. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós continuemos aí nessa paz que vem do Senhor. Nós vamos orar, encerrando nosso tempo, e nessa oração não podemos esquecer os aniversariantes da semana. Dia 22 de maio, Lucas do Jardim Fortaleza completou aniversário. Mais uma vez, Lucas, se você estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe. Parabéns, meu amado, meu querido, que Deus continue abençoando a sua vida. No dia 23, o irmão Pedro, calma, não é Pedro da Socorro, é o irmão Pedro, pai do Flávio, lá do Jardim Fortaleza também. Dia 23, irmão Pedro, se estiver nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, receba aí os nossos parabéns em nome da nossa igreja. E hoje está completando aniversário o nosso irmão Roberto Giuliari, fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe o Roberto. Roberto não tem esse acesso, não está nos acompanhando, mas eu tenho buscado notícias
sobre ele. Tenho falado com o Juliano, que é filho da irmã G e que mora ali junto ali com o Roberto. E o Juliano disse que o Roberto está bem, trancado em casa, ele é de risco, não pode estar caminhando por aí e está bem, segundo o Juliano me passou. Então, orar pelo Roberto, que completa aniversário hoje. Ore por ele e vamos agradecer a Deus por mais esse aniversário do Roberto, ok? Então, na minha lista aqui, que eu tenho aqui mandada pela nossa secretária irmã Sandra, lembrando do Lucas, do Jardim Fortaleza, que fez dia 22, irmão Pedro, pai do Flávio, que fez no dia 23, e o Roberto Giuliari, que completa aniversário hoje. Ok? São esses que vamos orar. Se alguém tem mais algum aniversariante aí, eu quero te dar aí uns segundinhos para que você possa se pronunciar, ou se você está fazendo aniversário e nós não lembramos antes da oração. Tem mais alguém? Ok, então nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus, agradecendo, ok? Começou a aparecer alguns ali. José Carlos, cunhado da irmã Vera. Vamos lembrar de orar, fez aniversário ontem. Ok. Adriana fez dia 22. Deus abençoe minha irmã. Gabi do Jardim Fortaleza. Vamos lembrar aí desses nomes que estão aparecendo aí para nós orarmos também. Ok, meus irmãos, vamos aqui para a nossa última oração, encerrando o nosso tempo. A Gabi é filha da Vera, lá do Jardim Fortaleza. Ok. Sérgio Taveira, o irmão dele, Estebão. Deus abençoe, vamos lembrar e vamos orar por essas pessoas que completaram aniversário nessa semana. Vamos falar, irmãos, com o nosso Deus. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos louvar ao Senhor. Louvar, agradecido, porque o Senhor nos deu mais um dia, porque o Senhor nos derramou graça em nossas vidas. Meu Pai querido, eu quero, ao encerrar esse tempo, lembrar mais uma vez do irmão Aloísio, lá em Salvador, internado naquele hospital, que nesta hora o Senhor possa visitá-lo e colocar a tua mão saradora sobre ele, em nome de Jesus. Quero também, ó Pai, lembrar nesta hora dos aniversariantes. Agradecer pela vida de Lucas, que o Senhor abençoe, que ele continue crescendo no conhecimento do Senhor, da sua palavra, sendo sempre a bênção que ele é ali em nossa congregação. Assim também como o irmão Pedro, pai do irmão Flávio, que Deus o abençoe, que o Senhor o abençoe nesta manhã, que o Senhor derrame graça sobre a vida dele e da sua família. Também pelo Roberto, que completa aniversário hoje, que o Senhor continue derramando também graça sobre a vida dele. Que o Senhor abençoe ali o cunhado da irmã Vera, que fez aniversário, também a nossa irmã Adriana, que colocou aí, fez aniversário dia 22, também o irmão do Sérgio Taveira, que o Senhor o abençoe também, que o Senhor cuide dele. Não sei se é irmão, não lembro agora, mas ele colocou que fez aniversário, que o Senhor o abençoe, pedindo por aqueles que colocaram nomes aí e que eu não consigo lembrar, mas quero colocar todos no teu altar. O Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe e obrigado pela graça
de aniversário que o Senhor concede a cada um. Deus de amor, Deus de graça, te louvo por esse tempo que nós podemos caminhar mais um pouco na Tua palavra. Abençoe a Tua igreja reunida nessa hora. Cada um em seus lares, mas como igreja estamos em sintonia com o Senhor. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarda, nos protege, nos ajuda nesse dia a crescermos e a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por tudo, te oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós encerramos esse tempo. Estevão é irmão da Margarida, ok, cunhado do Sérgio. Tá ok, corrigido aqui. Irmãos, lembrando a todos, 18h30, vamos cultuar juntos com a Igreja Batista Bíblica em Jardim Presidente Dutra. Pastor Ivan estará pregando hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Oramos tanto aqui pelo pastor Ivan, esteve internado, esteve na UTI e, para a honra e glória do Senhor, ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações hoje à noite. Então, 18h30, nós estaremos juntos com a Igreja Batista Bíblica em Jardim Presidente Dutra. Ok? Contando com você, caminhando conosco. Deus abençoe, irmão, a sua vida. Deus abençoe a nossa igreja, as igrejas aí representadas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um bom domingo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um grande abraço a todos.